Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui, né? Toalha. Obrigado. Levante suas mãos ao Senhor. Feche os seus olhos. Ei. Espírito de Deus, nos ajude mais uma vez, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos entender o Teu coração. Nós queremos discernir o Teu coração. Nós não queremos nada que não venha do céu, Pai. Nós queremos a Tua palavra poderosa, que é martelo que esmiuça a penha, Senhor. Que é a espada de dois gumes, que separa o espírito da alma, Senhor. Juntas e medulas, ela é poderosa para discernir as intenções do coração do homem, Senhor. Então corta o nosso coração com a Sua palavra nessa noite. Separa, Senhor, aquilo que é a nossa alma e aquilo que é o nosso espírito, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, a voz que vem dos céus, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh. Eu estou um pouco dividido aqui sobre o que falar hoje aqui, entre duas coisas, né? Meu nome é Daniel, eu tenho 57 anos de idade, sou casado com a mesma mulher há 30 anos, né? Isso é bom demais, né? Sou pai de 3 filhos, sou avô de um neto, né? E eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Eu morei em Belo Horizonte, né, os últimos 33 anos da minha vida, fui para Belo Horizonte para estudar, né? E acabei ficando, casando, constituindo família. Infelizmente, todos os meus filhos são atleticanos, não são corintianos, né? Eu não consegui discipular eles direito. Mas a minha mulher é atleticana, pelo menos ela fez um bom trabalho. E é um prazer estar aqui, né? Prazer, assim, absurdo. Lembrei, foi lá no Baby Beef, não, lá na Cristiano Machado, lá do Minas Shopping, né? Foi, eu lembrei. O pastor Silvio estava também, né? Isso, eu lembro disso. Você estava lá, né? É verdade, eu lembrei disso. Coisa boa. Ai, Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Que ambiente poderoso está aqui, né? Muito poderoso. É tão bom ver gente dançando com vida, né? Que mexe no coração da gente. Pode sentar, querido. João 2, 13. Diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os vendedores assentados. E tendo feito um azorrague, né, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos vendedores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me devorará. Vamos repetir?
o zelo pela tua casa me devorará. Tem uma tradução que diz assim: o zelo pela tua casa me consumirá, né? Tem uma outra tradução que diz assim: o zelo pela sua casa arderá dentro de mim, né? São expressões muito fortes, né? Eu estava dividido entre duas palavras. Uma, eu estou já tem umas semanas, alguns dias, umas 2 semanas que eu estou meditando nela, no Salmo 72, quando a Bíblia fala sobre Davi, né? Que Deus concedeu tudo aquilo para Davi. Davi reinou em Israel segundo a inteireza do seu coração e segundo a habilidade das suas mãos. Então, eu estava dividido, não estou mais, né? E habilidade versus integridade de coração, né? Às vezes as pessoas têm muitas habilidades, dons, talentos muito preciosos, né? Mas às vezes a pessoa não tem um coração certo, né? Não tem inteireza de coração. E a outra palavra é essa aqui, que é queimando pela casa de Deus. Eu queria que você pudesse pensar: vocês vão poder ficar aí? Ou vocês preferem ficar lá? O que vocês preferem? Porque eu falo pra caramba. Fica à vontade, se quiser descer, aí na hora a gente chama todo mundo aqui. Só você ficar aí, meu filho. Você vai trabalhar. Aleluia. Isso. Esse texto aqui é um texto interessante porque ele fala de uma das cenas mais assim contundentes sobre a vida de Jesus, né? Jesus entra no templo, né? E subitamente ele pega um chicote, começa a agredir todo mundo, chicotear todo mundo, expulsar os cambistas. Havia pessoas vendendo e comprando dentro do templo, né? E é uma coisa interessante porque a lei de Moisés, ela era muito clara. Ela afirmava que pelo menos uma vez por ano todo homem, todo hebreu, ele tinha que subir para Jerusalém para oferecer o sacrifício pelos pecados exatamente no período da Páscoa. A lei dizia que esse sacrifício ele tinha que ser um animal inteiro da sua manada, um animal inteiro, perfeito. Ele não podia ser cego de nenhum olho, ele não podia ser manco, ele não podia, segundo a lei de Moisés, ter o testículo esmagado. Ele tinha que ser um animal inteiro, totalmente inteiro, um animal perfeito, de 1 ano. Tinha que ser um animal que tinha que ser tirado das manadas daquele homem. Então ele ia pegar o animal mais perfeito da sua manada, colocar nos seus ombros e subir andando até Jerusalém, levando aquele animal. Mas com os anos, com o passar dos anos, parece que houve uma inversão de valores. Os animais começaram a ser vendidos dentro do templo. Era uma maneira de facilitar a vida das pessoas, de viabilizar a vida das pessoas. Então, ao invés da pessoa pegar um animal perfeito nas suas manadas e subir, andar com aquele animal até Jerusalém, eles vendiam isso lá dentro. E Jesus, ele entra dentro do templo e ele percebe que a casa dele virou quando ele diz assim: vocês transformaram a minha casa que é casa de oração, num covil de ladrões e salteadores. Então parece que a casa de Deus, ele fala assim: a minha casa virou lugar de gente bandida, de gente mau caráter. Ele fala assim: vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões e de bandidos. E a minha casa foi consagrada, separada para ser uma casa de oração para todas as nações. Então parece que a casa de Deus, ela tinha perdido o objetivo fundamental dela, o objetivo principal dela, que era ser um lugar de oração, um lugar de devoção, um lugar onde as pessoas queimem, um lugar onde as pessoas ardam, onde a paixão
seja o centro dela, aquilo que mais pulsa dentro dela, que queima dentro dela. E parece que os cambistas, eles roubavam isso. Eu me lembro que há alguns anos atrás, né, eu fui pastor na Lagoinha por 19 anos, né? E antes de ir para a IBC, né, eu sou amigo do pastor Cirilo, assim, quase 33 anos. Nós somos amigos e andamos juntos, né? E eu estava na Lagoinha, eu me lembro que, na época, o pastor Paulo César, o cunhado do pastor Márcio Aladão, ele esteve na Coreia, e quando ele esteve na Coreia, ele ficou na casa de um dos principais pastores da igreja do pastor David Shaw, né? E ele falou assim que esses pastores estavam muito preocupados com o pastor David Shaw, porque ele estava dando tanta ênfase na prosperidade, em dinheiro e essas coisas, que eles estavam preocupados em aquele tipo de mentalidade tirar o espírito sacrificial da igreja e tirar a intenção de sacrifício da igreja. E aquilo marcou muito a minha vida, né? E eu acho tremendo, porque ao mesmo tempo que a casa de Deus é estabelecida para ser uma casa de oração, de repente Jesus entra na casa e ele percebe que aquilo pelo qual a casa ela foi estabelecida, ela deixou de ser. O sacrifício acontecia dentro da casa de Deus, tudo acontecia, mas não do jeito que tinha sido estabelecido pela lei de Moisés. E Jesus, assim, indignado, ele pega um chicote, ele começa a chicotear e expulsar todas as pessoas que vendiam dentro da casa. Ele foi empoderado de uma indignação profunda, em ver no que a casa de Deus havia se transformado, no que o objetivo da casa de Deus havia se transformado. Parece que as pessoas se desviaram do plano de Deus, original de Deus. E na minha opinião, uma das cenas mais contundentes e fortes na Bíblia. E aparentemente uma cena violenta. Imagina, não combina com Jesus. O Jesus que a gente idealiza, que a religião idealiza. Jesus amoroso, compassivo, aquela pessoa doce, meiga, que é incapaz de fazer mal para alguém, incapaz de levantar a voz, incapaz de ter uma atitude ríspida com alguém, grosseira, dura com alguém. E é uma coisa que a religião não entende isso, mas é Jesus fazendo isso. E parece que é uma coisa que não combina com o evangelho, que a gente prega o evangelho da graça, do amor, do Jesus misericordioso, bondoso. Parece que isso não tem nada a ver com o Jesus que a gente ouviu a vida inteira, com aquele homem fraco que foi crucificado, frágil, passivo, recebe todo aquele castigo. Não tem nada a ver com ele. Mas é ele que fez isso. Na verdade, quando essa atitude violenta dele pegar a mesa, virar as mesas dentro da casa de Deus, na verdade, em nossos dias, se você pensar, Jesus seria rotulado como um homem iracundo, violento, agressivo, um homem carnal. Que pastor é esse? Que líder é esse que faz uma coisa dessa? Parece que isso não casa, não clica. Não dá para a gente entender isso, que a gente está acostumado com outro tipo de coisa. Dá uma aparência de um homem descontrolado, de um homem iracundo, de um homem desrespeitoso. E na verdade hoje eu consigo entender essa atitude de Jesus como uma santa indignação. Indignação que todos nós em algum momento, a gente quando vê alguma coisa errada na igreja, quando a gente vê pessoas vivendo de maneira errada dentro da igreja, transformando a casa de Deus num covil de ladrão. E a expressão que Jesus repete é uma expressão que ele repetiu do profeta Jeremias. Quando ele olha para a casa de Deus e fala assim: vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões e assaltantes. Aí eu te pergunto, como que a casa de Deus pode virar um lugar de bandido, onde bandido esconde coisas,
Um covil de ladrões é um lugar onde você, lá em São Paulo, né, fala onde você moqueia as coisas, ou vai muquear, vai esconder o produto roubo. Um covil de bandido é o lugar onde as pessoas, elas escondem o produto, o fruto do roubo deles. E eles têm que esconder aquilo. E como que a casa de Deus vira um lugar de bandido? É simples. Porque as pessoas se escondem atrás de uma aparência, de uma coisa que elas não são. Então a casa de Deus, ela acaba virando um covil de bandido, de gente mau caráter, gente que é uma coisa aqui dentro e é outra coisa lá fora, que vive de um jeito aqui, vive de outro jeito lá fora. Aqui canta, dança, pula, tem cara de crente, tem roupa de crente, tem voz de crente, tem Bíblia de crente, tem o jargão de crente, paz do Senhor, é o Denoretes, ele parece, mas ele não é. Vira um covil de ladrões e salteadores. E Jesus, ele está indignado com isso. Jesus, ele está assim, a ponto dos discípulos olhar para ele e eles lembrarem, quando vê Jesus fazendo aquilo, e eles se lembraram daquilo que o salmista disse: o zelo pela sua casa o consumiria. O zelo pela casa de Deus. Quando eu penso nisso, meu irmão, eu fico pensando que não é muito diferente. A religião, naqueles dias, ela estava extremamente permissiva. E conscientemente eles deixavam as pessoas vender e comprar dentro do templo. Era proibido isso. Mas não podia, mas passou a poder. Não deveria vender, mas eles vendiam. O pior disso é que os sacerdotes sabiam disso. Isso tudo acontecia debaixo do nariz dos sacerdotes. E eles passivamente não faziam nada, não falavam nada, absolutamente nada. Então isso não era uma coisa que, apesar de ser errado, e eles até acreditavam que era errado, mas podia fazer. Quando eu penso nessas coisas, irmãos, acredito também que tinha gente que com o tempo passa a achar que aquilo não tem problema algum. Está tranquilo, pode fazer. Não pode, mas pode. É como o divórcio, como o segundo casamento, isso tudo pode hoje. Venha como estás, fique como você está. Isso é uma coisa muito preocupante. Parece que vale tudo para crescer a igreja, vale tudo. Para ver um auditório cheio de gente, vale tudo, pode tudo. E isso acontecia debaixo do nariz dos sacerdotes. Os sacerdotes sabiam disso. Apesar de ser errado mercadejar no templo, isso tornou uma coisa normal. Tem coisas na igreja hoje que era errado, mas hoje é normal. Não pode, mas pode. Não pode, mas ninguém fala nada. E ai de quem falar. Na verdade, os líderes religiosos, apesar de ver tudo aquilo, eles não faziam absolutamente nada. E quando eu penso nisso, eu penso na importância da liderança dentro de uma igreja. É como a importância de um pai na vida de um filho. Quando a Bíblia diz que os filhos são como flechas da aljava, significa que eles são flechas na mão do flecheiro. Os filhos são flechas. Então quem dá o destino para filho é pai, não é filho. É como se os pais não participam de mais nada. Não participam da formação do filho, não participam da escolha com quem vai casar, com quem não vai casar, com quem vai namorar, com quem não vai namorar. Parece que os pais perderam totalmente. Ao invés dos pais darem o destino para os filhos, é os filhos que acabam dando destino de si mesmo. É como a liderança na igreja.
O papel de um líder dentro da igreja é dar um destino para as pessoas. Dar um destino. Colocar ela no alvo. Dar um propósito para ela. Fazer algo, dar algo para ela pelo qual vale a pena viver. Vale a pena morrer por aquilo. A pessoa vive por aquilo. Ela queima por aquilo. Ela arde por aquilo. Ela passa a existir em razão daquilo. Aquilo passa a ser tudo que consome a mente, a alma, os dias dela, tudo. Mas você percebe, irmão, os sacerdotes daqueles dias, eles permitiam isso. Eles ficavam passivos diante disso. Não faziam absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu comecei a pensar em algumas coisas. O porquê que eles não faziam isso? Primeira coisa, eu acho que eles não faziam por costume. Porque o que era errado passa a ser certo. E as pessoas acostumam com aquilo que é errado. Elas fazem as coisas erradas, mas elas acostumam a errar. E elas acostumam a viver daquele jeito. Então os sacerdotes podiam permitir isso pelo costume. Ou pelo conformismo. Porque a gente se amolda às situações. A gente se conforma com aquilo que é errado. A gente acaba se amoldando a essas coisas. É esse que às vezes é o papel de um profeta. O profeta não se amolda a nada. Não adianta colocar uma pessoa que tem um espírito profeta dentro dela, dentro de uma caixa. Por isso que eles sempre andavam na contramão. Mas os sacerdotes religiosos, eles se conformaram com aquilo. Era errado, mas o errado passou a ser certo. E às vezes as situações ruins, as pessoas se adaptam às situações ruins. Elas se conformam com as coisas ruins. Elas convivem depois daquilo. Com o tempo, elas convivem com aquilo passivamente. E a igreja, às vezes, é assim. É errado, mas não é. Eles podiam ter permitido isso, porque com o tempo as pessoas vão perdendo o entendimento. Elas vão perdendo os valores. Você quer ver um exemplo disso? De perca de valor? Carregar a arca no ombro era um princípio da lei de Moisés. Os levitas tinham que carregar a arca no ombro. Mas você percebe, lembra quando Davi trouxe a arca do Senhor da casa, na primeira vez da casa de Abinadab? A arca do Senhor ficou por 20 anos. A escritura diz assim: ficou a arca no Senhor na casa de Abinadab, passaram-se 20 anos. Diz assim, passaram-se alguns dias, e isso foi senão 20 anos. Para as pessoas, quando elas perdem a noção do tempo, foram alguns dias. Mas não foram alguns dias, foram 20 anos. O primeiro ato político de Davi foi o quê? Foi trazer a arca, quando uniu os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Davi foi rei em Judá primeiro, e depois ele se tornou rei de todas as outras tribos, as 11 tribos. Quando ajuntou os dois reinos, o primeiro ato político de Davi não foi liberar as armas, não foi fazer nada disso. Sabe o que foi? Trazer a arca. Só que ao invés de trazer a arca sobre os ombros dos levitas, eles trouxeram sobre um carro de boi novo. Aí eu sempre fico perguntando, por que ele trouxe a arca num carro de boi novo? Porque aqueles 20 anos, as pessoas foram perdendo entendimento do que era certo. Vai se esquecendo dos valores. E vai se adaptando ao que é errado. Só que Deus, quando a arca, os bois tropeçaram, Uzá foi querer segurar a arca,
E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele morreu instantaneamente, porque ele tocou na arca do Senhor. Era errado. Aí Davi trouxe a arca, levou para a casa de Obed-edom. A arca fica na casa de Obed-edom. Nesses 3 meses, Davi preparou um cortejo para Deus. E sabe que naquele dia eles pegaram a arca da casa de Obed-edom, eles davam 12 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paravam, adoravam a Deus, ofereciam um sacrifício, levantavam, andavam mais 12 passos. Eles foram da casa de Obed-edom até Jerusalém fazendo isso. Por isso que quando a arca entra em Jerusalém, Davi está dançando com todas as suas forças. Mas por que aquela situação aconteceu? Perdeu o entendimento. Perde o entendimento. Os valores da verdade as pessoas vão perdendo. A verdade absoluta, ela passa com o tempo. Se isso não é constantemente lembrado, relembrado, passa a ser uma verdade relativa. Então, eles podem ter feito isso e aceitado isso pela perda do entendimento. Quarta coisa que eu acho que eles podem ter perdido, eles perderam a força ética e moral. Agora, pare para pensar, irmãos. Na minha opinião, os sacerdotes, de repente, eles se beneficiavam daquilo. Para vender dentro do templo, talvez alguém tinha que pagar uma propinazinha para eles. Subornavam os sacerdotes. E eles autorizavam. Aí eu te pergunto, se eles se beneficiavam da corrupção dentro do templo, como eles vão impedir quando eles participam daquilo? Quer dizer, como é que você vai contestar, combater uma coisa da qual você é igual? Não tem como. Você não pode corrigir uma pessoa de uma coisa que você faz igual. Você não pode conduzir alguém a um caminho quando ela pode seguir o que você diz, mas não pode seguir aquilo que você é. Então os sacerdotes, eles não tinham força moral para isso. Que olhava para a vida dos caras, elas não era uma vida que inspirava as pessoas, que fazia as pessoas a buscarem a Deus. É o papel de um líder. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus pega os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele pega Pedro, Tiago e João, e ele diz assim: e subiu para o monte, não para ser transfigurado, e não para ver a grandeza da majestade, da glória de Deus. A Bíblia diz assim, que ele subiu para o monte com Pedro, Tiago e João, com o propósito de orar. Inspirava esses homens a amar a Deus, a queimar por Deus, a se dar por Deus, a dar tudo que é, tudo que tem. Você entende, querido? Talvez eles não permitiam aquilo, porque eles vão perdendo a autoridade sacerdotal. A autoridade sacerdotal foi perdida. Como que eles iam virar a mesa daquilo ali? Se a própria autoridade dos sacerdotes tinham sido perdidas. Porque quando olhavam para Jesus, eles olhavam para Jesus e falavam assim: esse fala como quem tem autoridade. Ele não simplesmente ensinava a lei, ele ensinava como quem tem autoridade. É diferente, totalmente diferente. Sabe, irmão, Jesus, quando entra no templo e expulsa os cambistas, ele está combatendo isso, ele está contestando isso, ele está protestando contra isso. A indignação dele, o zelo pela casa de Deus, o zelo pela obra de Deus, consumia ele, a ponto de fazer isso. E tem 3 coisas importantes assim que eu queria que você pudesse pensar sobre o sacrifício.
Primeira coisa é que o sacrifício que tinha que ser levado uma vez ao ano, ele era um mandamento perpétuo exatamente no período da festa da Páscoa. O que é um mandamento perpétuo? Era uma coisa que eles tinham que fazer para sempre. Perpetuamente. É como a ceia do Senhor. A ceia não é um mandamento? Até que ele venha. Mas tem gente que toma ceia como come pão com manteiga e bebe o cálice como bebe um copo de café. Para ele não tem significado nenhum aquilo. Com o tempo essas coisas são tão significativas, elas vão perdendo o significado. É um estatuto perpétuo. Com o tempo, obedecer aquilo ali, tornou-se somente um hábito religioso. É um ritual vazio. É por isso que a Bíblia diz, quando fala da ceia do Senhor, que a ceia para algumas pessoas, elas comem o pão, bebem o vinho, sem discernir o corpo do Senhor. E a Bíblia diz, aquele que come o pão, bebe o cálice, sem discernir o corpo do Senhor, ele se torna réu do corpo e do sangue. A palavra réu é uma pessoa que está sendo culpada de pena capital. E ele diz, por isso que há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque é uma coisa vazia. Ela vem para um culto, é só um ritual vazio. Ela ora, mas não ora. Ela adora, mas não se quebranta mais. É coisa vazia. Coisa vazia. Sabe, meu irmão, a Páscoa também, o sacrifício, ele não era somente um mandamento perpétuo, ele era um memorial. Memorial do quê? Da saída do Egito. A saída do Egito foi uma coisa muito poderosa. Como a ceia é um memorial. Mas, na medida que vai se distanciando daquele ponto original, é como o Dr. John Walker, quando ele fala do avivamento, todo avivamento tem 4 etapas. Ele chama de mover, movimento, morte e monumento. Mover, movimento, morte e monumento. Todo avivamento naquele ponto inicial é como você jogar uma pedra na água. Quando você joga uma pedra numa água, dependendo do tamanho dela, do peso dela, do diâmetro dela, da altura, da profundidade dela, aonde ela cair, o impacto perto dela, as ondas sempre são maiores. É o mover. Na medida que ela vai se distanciando do ponto original, o impacto daquelas ondas vai diminuindo, vira só um movimento das águas, até morrer aquilo. É aquela calmaria. Morte. Em cima daquilo as pessoas levantam um monumento, vive do passado. Ah, mas era assim, já passou. O ontem já passou. O fogo que ardeu ontem já queimou. Ele tem que arder hoje de novo. Ei, é diferente. Por que, apesar de ser um memorial, porque era uma memória, as gerações mais novas vão perdendo o impacto daquilo lá que foi lá atrás.
Eu vivi em Belo Horizonte os últimos 30 anos, todo o mover de Deus que teve naquela cidade. Eu me lembro quando chegou os dentes de ouro. Eu lembro, eu vi isso com meus olhos. Uma vez, numa reunião, eu comecei a sentir o cheiro de flúor no culto. Eu senti o flúor, o cheiro do negócio. Aí eu falei assim, coloca a mão na sua boca. Deus vai restaurar os seus dentes hoje. E começamos a orar por isso. O meu contrabaixista estava assim do meu lado. Falei assim, agora pede para ele abrir a boca. Vê se ele tem dente de ouro na boca. Quando o Reginaldo abriu a boca, os dentes dele estavam fervendo, igual um sorrisal assim. E foi diminuindo. Quando parou de ferver, estava todo dourado a boca dele. Detalhe, naquela semana, aqueles dentes que estavam todos dourados, estavam todos cariados. Eu vi. Mas aquilo que foi tão poderoso naqueles dias, e quando isso, como Lamentações diz, isto eu me lembro e trago à memória o que pode me dar esperança. Todas as vezes que eu lembro de alguma dificuldade, eu lembro dessas coisas. Mas eu vi. As gerações presentes, depois disso, só ouviram. Então isso com o tempo vira uma coisa passada. Não tem impacto para elas. Não tem não é significativo para elas. Mas para mim é. Então a tendência, eles não tinham, aquela geração que estava ali vendendo dentro do templo, tinha perdido o senso da Páscoa, da libertação do Egito. Então, a saída do Egito para eles era só uma história. Era uma coisa velha, arcaica, caduca, passada. E essa é a tendência natural. E a Escritura diz que nós não podemos remover os marcos antigos. Tem coisa, irmão, que não vai ter como mudar nunca na igreja. Desse jeito, vai ser desse jeito. A igreja nasceu desse jeito, ela vai crescer desse jeito e sempre vai ser desse jeito. Não tem como mudar. Porque é um marco que não pode ser removido. Mas com o tempo, as gerações futuras, elas vão perdendo o sentido disso. Elas vão se esquecendo disso. O que é para eles? Eles não tinham a experiência espiritual da saída do Egito. Eles não tinham os valores, o ardor da geração de Moisés. Então a geração que estava no templo vendendo e comprando, tinha a Páscoa só como uma história passada, de velho, contando para velho, contando para outro velho. Isso é coisa de velho. Não é não. Sabe, irmão, com o passar dos anos, a Páscoa, o sacrifício, passa somente a ser um ritual vazio, um ritual sem sentido. Sempre vai ter uma Mical criticando Davi, enquanto ele dança e adora. Que coisa ridícula. Que não entendeu nada. É aquela ideia de Jesus dizendo a esse povo: se aproxima de mim com os lábios, com a boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. Ele repete uma frase do profeta Isaías. No capítulo 29, o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos humanos
que eles fazem maquinalmente. O que é uma pessoa fazer maquinalmente? Ela adora maquinalmente, ela levanta o braço maquinalmente, ela canta maquinalmente, sem vida, sem fogo. Sabe, irmão, quando eu penso nessas coisas, eu comecei a enumerar por que Jesus virou a mesa. O que Jesus estava vendo? No que a casa de Deus tinha se transformado. Ele vê todas essas coisas. Ele vê a falta de discipulado nisso. Porque as gerações mais novas não tinham ardor, não tinham paixão por aquilo. Eu sou pai de 3 filhos. Minha filha mais velha, hoje tem 27 anos, casada, já é mãe. E essa menina, naquele fogo, lá em 1995, quando foi a primeira vez que eu tive com um homem chamado Dan Duque. Aquilo mudou minha vida. Em 95. 23 anos, 24 anos isso tem. Minha filha mais velha era uma menina de 4, 5 anos de idade. Ela vivia aquilo intensamente junto com a gente. A gente acabava a reunião na igreja 1h30 da manhã, ninguém conseguia ir para casa, tinha que colocar as pessoas dentro do carro carregadas. As pessoas entravam em off 2 dias, 3 dias. Era desse jeito. Era avivamento. As pessoas não tinham desejo de ir embora. E eu lembro da Késia com 10, 11 anos de idade, a Martin, todas as vezes que a Martin olha para a Késia e fala assim: Késia querida, eu lembro de você queimando com 10 anos de idade, com o narizinho todo vermelhinho. E é verdade. E eu vejo a diferença da mais nova hoje. É a água e o vinho. Estava contando para o Ricardo hoje. A Késia, quando fez 15 anos de idade, ela chegou em casa preocupada, apavorada, porque ela tinha descoberto que todas as amigas do colégio já não eram mais virgens. E se fossem, tinham vergonha de dizer que eram virgens. E é uma pressão muito grande para uma menina, uma adolescente de 14, 15 anos isso. E eu me lembro que quando ela contou isso, um tempo depois eu fui numa conferência da visão do G12, em Brasília, com o pastor César Castellanos. E a pastora Cláudia Castellanos deu uma palavra sobre isso, formação de filho, que eu fiquei mexido com aquilo. Quando eu voltei para casa, eu comprei um anel para ela. Ela tinha 15 anos de idade. Comprei um anel para ela. Saímos jantar. Contei isso hoje, né? Saímos jantar. Comemos, jantamos. Num determinado momento eu peguei o anel e falei assim: o papai quer te dar esse presente. Isso aqui é uma aliança, minha filha. Você está vendo? É um círculo. Você não sabe aonde ela começa, aonde ela termina. É uma circunferência. E é o símbolo da eternidade isso. Por isso que a Bíblia diz que a aliança, o livro de Hebreus diz que ainda que ela seja meramente humana, ela jamais poderá ser revogada. Quando Deus faz uma aliança com alguém, Deus faz uma aliança. Ele vai honrar aquilo.
próprio Deus dizendo para Abraão, não tendo Deus por quem jurar para Abraão, jurou por si mesmo. Que a palavra de Deus nunca vai voltar. E a gente, quando faz uma aliança, nós fazemos uma aliança para a vida inteira, minha filha. E essa aliança aqui, eu quero que ela tem três pontos assim fundamentais. Primeiro, você só vai namorar com 18 anos. Segundo, você vai cortejar essa pessoa, você vai conhecer esse homem. Não, namoro não é beijar, não é abraçar, não é pegar aqui, pegar ali. Namoro é conhecimento, você tem que conhecer. Você tem que saber quem é o cara com quem você quer casar. Você tem que... É como o romance real, estava falando hoje no almoço. O romance real não é não beijar e não abraçar. É ensinar os nossos jovens a escolher corretamente a pessoa com quem vai viver o resto da vida. Porque uma decisão dessa pode mudar toda a vida da pessoa. Pode sabotar a vida da pessoa. Pode abortar os planos de Deus na vida da pessoa. Pode abortar os sonhos da pessoa. Se ela casar errado, ela avacalha tudo na vida dela. Você entendeu, filha? Eu falei, estou entendendo, papai. Terceiro ponto da nossa aliança vai ser, você só vai se entregar para o seu marido na noite de núpcias. Você quer, minha filha, fazer uma aliança comigo, com a sua mãe? Eu falei assim, eu quero. E ela chorava. Eu pus o anel no dedo dela. Eu falei, todas as vezes que você lembrar dele, olhar para ele, você vai se lembrar que você tem uma aliança com seu pai, com a sua mãe, diante de Deus. Quando ela fez 18 anos, ela foi para a faculdade de Direito. Num dia, numa aula de Direito da Família, numa palestra que um juiz da vara da família estava dando na faculdade, ele falando lá que, ele valorizando que é uma estatística isso, todas as pessoas que casaram virgens têm a possibilidade de divórcio é muito menor que as pessoas que não casaram virgens. E ele foi explicando esses dados. E ele fez uma pergunta assim, tem alguém virgem aqui? E ela olhou assim, quando ela olhou para frente, ninguém com a mão levantada. Olhou do lado. E ela foi baixando devagarinho. Só ela. Aí eu te pergunto, só ela era virgem? Claro que não. As pessoas têm vergonha disso. Têm vergonha de assumir isso. É como se isso fosse feio. E ela resolvida. Um dia ela chegou dizendo que ela tinha descoberto que os meninos da sala tinham feito uma aposta que quem ia pegar ela. Eu ia para a faculdade buscar ela. Olhava para os caras assim, eu falava assim, vagabundo. Sem vergonha. Vem aqui, vem pegar o papai aqui. O tempo passou. No dia do casamento, meu genro sofreu demais comigo. Porque pensa num genro, num sogro que colocou todo tipo de dificuldade. Ele morava em Vitória, no Espírito Santo, e ela morava em Belo Horizonte. Aí ela falou assim, o Adriano está vindo aí conversar com o senhor. Falei assim, e eu perguntei assim, onde que ele vai ficar, filha? Aqui em casa. Eu falei, aqui não. Então onde ele vai ficar? Eu falei, não sei, minha filha, o problema é dele, não é meu não. Na minha casa ele não dorme. Se bobear, nem vai comer. Se vira. Ele vai para onde? Vai para o hotel, vai para o albergue da cidade. Se ele chegar às 18, ele entra lá
E eu dificultei muito. Pra você ter uma ideia assim, do que eu já fiz, é até ridículo contar isso. Perto do casamento, né? Eu deixei, na última vez que eu deixei ele dormir em casa. Aí deu o horário, falei assim, vamos dormir, né, gente? Tá bom, pai, benção o quê? Falei, eu estou indo dormir, você vai dormir também. Tá bom. Entrou, pegou a água, peguei. Aí foi no banheiro, fui. Mas pai, eu falei assim, entra então no quarto, tranquei a porta por fora. Pai, se eu precisar, fala assim, a princesa liga para o papai que o papai vai salvar da masmorra. É ridículo, mas eu fiz isso, aposto. Estava protegendo ela. No dia do casamento, estamos lá entrando. Pastor Cirilo estava lá na frente já, todo mundo internado, bonito. Apóstolo Valdir lá de Patinga estava lá. Aí quando a gente vai entrar, pai, tem que te falar uma coisa. Pô, filha, já está na hora. Pai, eu tenho que te confessar uma coisa. Gelei, gente. Falei, meu Deus. Ô filha, deixa pra lá. Que tá feito, tá feito. O que o ouvido ouve, o coração não sente. Falei, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Ela mostrou o dedinho, lembra? Eu falei, eu lembro, minha filha. Eu quero que você saiba que eu estou vindo nesse altar e eu honrei a nossa aliança, papai. Meu Deus. Por que ela é assim? Porque ela viveu o fogo lá atrás. Com 5 anos de idade, ela falava em línguas. Já era batizada com o Espírito Santo, falava em línguas. Durante todo o mover de Deus na igreja, ela viveu aquilo. Ela e o garoto. Então, a Páscoa, que era um memorial, passa a ser um ritual vazio. Quando a gente fala de avivamento, a Rebeca às vezes faz umas perguntas assim, agora que ela está tendo entendimento das coisas. Totalmente diferente dos outros dois. Totalmente diferente. Agora, por que isso? Então, Jesus, quando entra dentro do templo, ele vira a mesa porque ele está vendo essas coisas. Ele está vendo que o povo estava influenciado por uma coisa chamada hedonismo. Eles estão no templo para resolver o problema deles. Primeiro é eu, dando-se o resto. O hedonismo é o culto ao prazer. O importante é eu estar bem. O importante é eu ser feliz. Dane-se o resto. A gente ouve direto isso. Quando a pessoa quer largar a família. Não, pastor, Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus não quer que você seja feliz. O que eu vou fazer com essa cruz? Carrega ela. Carrega ela. Ela é para ser carregada. E Jesus, ele está vendo o hedonismo. Você precisa ser feliz. Não importa o como, não importa onde, o importante é ser feliz. E na verdade não é isso. Jesus está vendo isso. Jesus está vendo aquele povo influenciado por uma teologia chamada teologia do comodismo. Compra aqui, não precisa trazer de casa, não precisa pegar maná. Quer dizer, ele tinha que pegar o animal perfeito, tinha um investimento, colocava no ombro e trazia para Jerusalém. Isso facilitava a vida deles. É teologia do comodismo. Deixa fácil, culto rápido.
Meu irmão, e a gente é tentado a fazer isso como líder, facilitando a vida das pessoas. A nossa vida é muito melhor hoje. A maior parte de nós hoje tem carro, antigamente não era assim, verdade, apóstolo? As pessoas andavam 30, 40 minutos para ir para um culto na igreja. Não tinha facilidade para nada. Na verdade, quando se perde o senso de sacrifício, os cambistas começam a disseminar e proporcionar uma coisa cômoda para as pessoas. Tudo é cômodo. Não precisa se esforçar. Não faça nada na igreja que não te dê prazer. O comodismo, meu irmão, é uma teologia chamada teologia do mínimo esforço. Você faz o mínimo para ter muito. Você ora só um pouco. Você jejua só um pouco. Nós estamos na nossa igreja lá em 50 dias de jejum. Jejum de Coca-Cola. Olha onde nós chegamos. Jejum de doce. Ei. Na verdade, é a teologia do mínimo esforço. Você não precisa fazer tanto para o reino de Deus. Você não precisa dar tanto. Você não precisa trabalhar tanto. Meu irmão, eu sou líder, eu sou pastor há 30 anos. Eu trabalho com células tem 25 anos. Você percebe, a pessoa tem problema, a primeira coisa que ela quer é entregar a célula. E a teologia do mínimo esforço. Faça o que dê para fazer. Ore o quanto dá para orar. Entrega o que dá para entregar. Faça o que dá para fazer. Quer dizer, a pessoa faz o mínimo e quer o máximo. Ela ora o mínimo e quer a resposta no máximo, rapidamente. É a teologia do comodismo. Do fácil. Do menos. Faça o que der para fazer. Faça somente o que você quiser fazer. Dê o que der, dá para dar, o que você pode dar. Qualquer coisa serve. Não precisa ser muito, desde que você dê. Eu ouvi uma expressão, eu fui numa conferência da Hillsong e vi a Darlene Zek falando uma coisa. Na verdade, o pastor Bill, o Brian, pastor, esqueci o nome dele. E ele falou uma coisa interessante sobre o sacrifício. O que é um sacrifício? O sacrifício é você dar algo para Deus que é difícil demais para você dar e ainda assim você dá. Sacrifício é você fazer uma coisa que é difícil demais para você fazer e ainda assim você faz. Há 20 anos atrás eu perdi um filho. Eu acordei de manhã com um filho morto dentro de casa. Tem 20 anos isso. Nós tínhamos 4 filhos. Nós tínhamos 2 meninas e 2 meninos. Um dia nós achamos nosso caçula, o Davi, morto em casa. Acordamos de manhã, no 2000 isso. Acordamos de manhã com aquela criança, com o corpo, o rosto todo preto, todo roxo, e ela morta. Eu me lembro que eu estava deitado na cama, foi naquele período que estava tendo aquele mover de Deus tão intenso na igreja, muita gente se convertendo, muita gente vindo para o Evangelho, muita gente aceitando Jesus. E eu me lembro que eu dormi naquele dia, à noite.
um desejo, falei para a Neiva assim, bem, eu preciso dormir amanhã, eu estou muito cansado. Eu passei na porta do quarto dos meninos, do Davi, do Jonatas, e eu vi que um deles era mais ou menos 11h30 da noite, assim, um deles estava roncando, e era um ronco alto, né? E eu fui ver quem estava roncando. Aí eu cheguei lá, olhei, não era o Jonatas, fui ver, era o Davi. Aí eu falei assim, nossa, o Davi roncando bem. Olha o Davi roncando aqui, só. Ele ronca igual você. Ela falou assim, eu não ronco não. Eu falei, ronca sim. E ficamos brincando, ronca, não ronca, ronca, vamos dormir. No dia seguinte, eu estava na cama, a Neiva, logo cedo, né? Mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é assim? Ela mexe a comida, né? Balança o carrinho, atende telefone, faz tudo ao mesmo tempo. E homem não, homem faz uma coisa de cada vez. E eu me lembro que ela estava fazendo isso com o telefone, conversando com alguém, e de repente alguém perguntou, a pessoa perguntou para ela assim, como é que estão os meninos? Aí ela falou assim, a Kézia foi para o encontro com Deus. E ela deve ter perguntado, e o Davi? Ela falou assim, menina, o Davi está morto de sono, nem pediu para mamar até agora. Eu vou lá ver ele. E ela foi em direção ao quarto, desligou o telefone. E ela, quando entrou no quarto, eu vi ela dar um grito de horror, de pânico, assim, Dani! 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 E eu levantei apavorado, encontrei com ela no corredor do nosso apartamento. E ela veio com o Davi na mão. Quando eu virei o Davi, o rosto do Davi estava todo preto, todo roxo. O corpo dele estava gelado, tudo rígido. A gente é crente, né, irmão? O que você faz quando você é crente? Peguei ele, abracei assim no peito, assim, ajoelhei no chão, eu e ela, e começamos a orar. Oramos, 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 gritamos, choramos. E nada. Peguei o telefone, liguei para um discípulo meu, o Anderson. Falei, Tico, o Davi está morto aqui em casa, me ajuda. Falei, pastor, eu estou de plantão no hospital, ele é médico. Vem para o Hospital São Lucas aqui, correndo. Não fica dando óbito de nada. Traz esse menino agora aqui, que eu vou estar esperando você na portaria do pronto-socorro. Quando eu encostei o carro, ele estava lá, colocamos o Davi na máquina, entramos para dentro. E eles foram, já entrou tentando reanimar, ele tentando reanimar. Tentaram, até que ele cobriu o corpo do Davi. E ele fez mais aquilo por ética médica, que eu não tinha o que fazer mais. Ele morreu às 3h30 da manhã. O corpo dele estava gelado já. Ele olhou para mim e falou assim, ô meu pastor, não tenho o que fazer, pastor. Davi morreu, pastor. Não sei nem como te falar isso. Desmontou a vida da gente. Caiu o teto na cabeça da gente. A Neiva me abraçou e a gente sentamos no chão os dois, choramos, 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 choramos. Eu aprendi nesse tempo o que era servir a Deus não por causa dele, mas apesar de. Com dor ou sem dor. E é uma dor horrível isso. É uma dor insuportável. Quando você olha um pai, quando perde, uma mulher quando perde marido, ela é chamada de quê? De viúva. Um filho perde um pai, ele é chamado de... E um pai que perdeu um filho, o que você chama? Não tem nome.
tem um nome, sim. Dor. É só dor. Sabe o que eu fazia? Todo dia. Não conseguia dormir. Todo domingo eu ia para a igreja. Subia no púlpito. Pregava. Com o coração sangrando. Com o coração doendo. Mas eu fazia tudo o que eu tinha que fazer. Um sacrifício. Fazendo uma coisa que era difícil demais para fazer, mas eu fazia. Sabe o que significa isso? Eu quero terminar. Jesus, ele está vendo a irreverência das pessoas. Jesus está enxergando a falta de devoção nas pessoas. Jesus está enxergando tudo isso quando ele mete o pé na mesa. Ele vê uma antivisão e uma antimissão dentro da igreja. Ele vê dentro do templo uma antivisão. A visão era o sacrifício. Era vir da sua casa, levar um sacrifício. A visão de Deus é essa para nós. E é por isso, meu irmão, que nós precisamos queimar pela casa de Deus. Nosso coração tem que arder por Deus. Esse cântico que nós cantamos, eu acho que por último, de quem que é? Da Zoe? Meu Deus. Nosso coração tem que arder. Sabe que quando ele diz assim, o zelo pela sua casa o consumirá. A palavra zelo significa arder. Sabe o que significa zelo? Zelo dá a ideia de excitação de mente. Ouça isso, irmão. Excitação de mente significa quando os nossos pensamentos estão totalmente focados em Deus. O primeiro pensamento que brota na nossa mente é Deus. Você levanta de manhã, eu faço isso todo dia. Eu levanto cedo, eu levanto 6:30, 7 horas da manhã, vou para a igreja às 8, eu oro das 8 até quase meio-dia. Todos os dias eu faço isso. Por um avivamento. Minha mente está totalmente focada nisso. Eu não consigo pregar outra coisa. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu não consigo trabalhar por outra coisa, a não ser por isso. Porque o zelo da casa de Deus tem que nos consumir. Zelo significa excitação de mente. É ter toda a nossa criatividade. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, voltados para Deus, voltados para a obra de Deus. Quando a gente perde o ardor, isso aqui é mais uma coisa, é uma atividade, mas não é onde o nosso coração queima. Na verdade, a palavra zelo dá a ideia de ardor em abraçar. É um amor que não é um sentimento, não é só palavra, é fogo dentro de nós, como Jeremias dizia. Então a sua palavra foi dentro de mim como um fogo consumidor. Nós precisamos queimar. Quando a música é uma expressão do apóstolo Paulo, quando Paulo diz assim: eu me gastarei e me deixarei ser gasto por amor de vós e por amor do evangelho. Alguém que vai passar todos os dias da sua vida, todo dia fazendo isso, irmão. Todo dia. Eu amo a palavra de Deus. Cheguei lá no hotel, estava cansado, eu não conseguia dormir, descansar um pouquinho. Peguei a Bíblia, abri meu computador, vou trabalhar. Meu coração é consumido por isso, por orar, arde por isso. Eu trabalho por um avivamento todo dia. Quando eu trabalho lá com as nossas células lá,
é por um avivamento. Células incendiadas, líderes incendiados. Você para pensar, meu irmão, lembra quando Jesus disse que você não pode pôr uma candeia acesa embaixo da mesa? Você pega a candeia acesa e coloca no alto de uma casa, para que quem entre na casa veja a luz. Agora, meu irmão, como que uma candeia apagada vai atrair pessoas? Se ela não queima por aquilo, se ela não arde por aquilo. Um líder que não arde, um ministro que não queima, um intercessor que não queima por isso, que é consumido por esse sentimento o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro. Tem dia que eu não consigo dormir, parece que Deus não deixa dormir. Aí minha esposa levanta, falei, bem, está acordado. Falei assim, não consigo dormir. Aí eu vou lá para a sala, eu vou orar. Eu adormeço lá no tapete, lá orando. Adormeço lendo a Bíblia. Aquilo queimando o dia todo dentro da gente. Queimando pela casa de Deus. Queimando pelos líderes da igreja. Queimando para ver as células incendiadas. Líderes incendiados. Trabalhando por isso o tempo todo. Quando Jesus, ele vê isso, sabe? Deus, ele quer derramar o Espírito de Jesus em nós, com essa santa indignação. Deus está nos chamando para virar a mesa, dentro da casa dele. Virar o jogo, sabe? Chega, dá um basta nessas coisas. Fazer as pessoas acordarem. Fazer as pessoas serem despertadas. Quem está dormindo, acordar. Quem está acordado, começar a andar. Quem está andando, começar a correr. Quem está correndo, começar a voar. É para isso que a gente existe. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? O zelo pela casa de Deus tem que consumir o nosso coração. O zelo pela casa de Deus tem que arder dentro do nosso coração. O zelo pela obra de Deus, o zelo pela oração tem que arder dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. Oh, ei, oh, oh. Nós cantamos hoje aqui, essa casa é sua. Vem e toma o seu lugar. Isso aqui é dele, sua vida não é sua, sua vida é dele. Seu dinheiro não é seu, seu dinheiro é dele. A Bíblia diz que Deus, ele nos prospera para toda generosidade. O dinheiro, quando Deus nos dá dinheiro, ele nos dá para um propósito. Ele nos dá dinheiro para cumprir um propósito. Não dá dinheiro para as pessoas terem um carro, uma Mercedes, uma BMW. É uma mentalidade errada essa. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios assim, ele vos enriquecerá para toda generosidade. Então o dinheiro tem que cumprir um propósito, é para ajudar, para abençoar, para enviar pessoas. Mas sabe quando a gente não consegue fazer isso? Quando o nosso coração não queima mais. A gente vem para uma reunião, o coração não queima. Seus braços são pesados, porque você não consegue mais levantar as mãos dentro da casa do Senhor. Tudo é demais, tudo é demais. Parece que tudo é demais. Não é verdade? O culto é demais. A pregação é demais, o louvor é demais, tudo é demais. Tudo é demais. Quando o nosso coração não queima mais.
A Bíblia diz que Deus tira Davi das malhadas, de trás das malhadas. Salmo 72 ensina isso. Ele fala assim: eu te tirei das malhadas, de trás, um desconhecido, um Zé Ninguém, um nada. E eu te escolhi para apacentares o meu povo Israel, para cuidar da minha herança. E a Bíblia diz que Davi, ele apacentou o povo dele com inteireza de coração e com a habilidade das suas mãos, com a destreza das suas mãos. Mas às vezes as pessoas têm mais habilidade para fazer as coisas, mais desejo de fazer as coisas, do que tem inteireza de coração. O coração não queima mais. Quando a pessoa está desse jeito, sabe, Eduardo? Ela está desse jeito, não tem mais, o coração não queima mais. Quando ela fala assim: ah, pastor, eu não quero cuidar mais da célula, está muito sobrecarregado, está muito pesado, tudo é muito pesado. Meu Deus do céu, que mundo você está vivendo, santo? Que terra que você está vivendo? O coração não queima mais. A única coisa que segurava a pessoa na igreja era o pouco serviço que ela presta. Tirou o serviço dela, sobrou o quê? Sobra mais nada. É quando a pessoa se esfria de vez e vai embora. É só tirar o trabalho dela. O que mantém ela ali é o trabalho. Mas o que tem que manter a gente aqui é o fogo queimando dentro de nós. Oh! O que mantém o nosso coração é o ardor pela casa de Deus, o ardor pelas pessoas, o zelo por isso aqui, em ver isso crescer, em ver uma célula se multiplicar, em trabalhar por isso, em cuidar das pessoas. Quando a gente perde a inteireza de coração, você percebe? Salomão, a vida de Salomão foi assim. Quando você lê o livro de Reis, o livro das crônicas, a Bíblia diz que Salomão, quando ele assume o reinado do pai, o primeiro ato dele foi oferecer 1000 sacrifícios a Deus. Começou bem. Capítulo 1, no versículo 1 desse capítulo diz assim: Salomão se esforçou em todo o seu reino e ofereceu a Deus naquele dia 1000 sacrifícios de bois. É uma boiada muito grande. O capítulo seguinte diz assim: determinou Salomão no seu coração de construir a casa de Deus. Ele tinha um firme propósito, ardia dentro dele, queimava dentro dele o mesmo sentimento que queimou em Davi, em querer construir a casa de Deus. No primeiro, ele se esforça. No capítulo seguinte, ele determina no seu coração em edificar a casa. Ele tinha um firme propósito. No capítulo seguinte, no versículo 1, diz assim: e começou a edificar a casa. E no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e terminou de construir a casa. Quando ele termina, na inauguração do templo, eles entram dentro do templo, Salomão começa a adorar a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram adorando e foram cantando, aquele ardor, aquele fogo dentro deles, eles adorando, felizes. Sabe que período era? Era no 7º mês do ano, na festa de tabernáculos. E diz assim: de repente, veio o cabode de Deus sobre o templo. Quem estava cantando não conseguia parar de cantar.
parou de cantar e caiu com o corpo no chão. Sabe o que significa a palavra kabod? Significa peso da glória. Quando a glória de Deus veio, os homens, é aquela ideia de Daniel, quando ele vê o Senhor, ele diz assim: então não restou mais forças em mim, e eu caí no chão como morto. Mas o que atrai a glória de Deus, sabe o que é? Um coração ardendo. Quando o nosso coração queima. Meu irmão, a coisa mais difícil é você adorar a Deus com uma dor profunda no coração, de nunca mais poder abraçar o filho, não vi ele crescer. É horrível isso. Eu ia para a sala da minha casa, não conseguia dormir, adorava a noite inteira, dormia com a cara no chão, orando em línguas. Fiz isso por meses. Por meses. Tudo por causa de um ardor. Eu nunca entendi porque Deus levou meu filho. E diante de Deus eu nunca reclamei. Nunca abri a boca para reclamar. Eu nunca entendi. Mas eu nunca reclamei. Deus é testemunha disso. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Mas isso fez o meu coração arder mais. Quanto mais doía, mais eu queimava. Quanto mais doía, mais eu queimava. Salomão, quando quer construir a casa de Deus, ele diz assim: eu vou construir uma casa para o meu Deus, para queimar sacrifícios no seu altar e arder dentro do seu santo templo. O zelo pela tua casa me consome.